Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquem à vontade. Neste dia 10 de agosto, no mês vocacional, rezando por todos os diáconos, sejam eles transitórios ou permanentes, ou como eu, que já tendo sido ordenado diácono e padre, não deixo de ser diácono, porque na verdade o diaconato, o exercício de um ministério específico passa, mas o espírito e a força, o objetivo, a meta daquele ministério não. A diaconia, o servir, não passa. E a vida de todos nós é um serviço. Ela precisa, na verdade, ser um serviço. E ao escutarmos, neste dia, a leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, eu me recordo de uma das características do serviço, que não é servir somente àqueles que nos façam o bem ou que nos agradem. É servir. Na mesma perspectiva que o Senhor nosso Jesus Cristo serviu e amou com profundidade, ao ponto de dar-se por todos e para o bem de todos. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 9, ele está, de um modo específico, bem objetivo, lembrando a comunidade de Corinto, como também a outras tantas comunidades, uma coisa que é o fato de que a comunidade, a primeira comunidade, lá de Jerusalém, começa a passar dificuldades. Porém, alguns membros dessa comunidade começaram a fazer um desserviço ao Evangelho. Alguns membros dessa comunidade são o motivo por Paulo ter que brigar, literalmente brigar com a comunidade de Corinto, dizendo: vocês estão substituindo o alicerce que é Jesus Cristo e colocando outras pessoas ou outras coisas. Alguns membros oriundos dessas comunidades que começam a criar uma confusão que leva Paulo aos Gálatas a dizer o seguinte: se alguém ensina um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja excomungado. É dessa comunidade de Jerusalém que começa a surgir algumas coisas. Essa pessoa que seguiu determinadas regras do judaísmo é mais cristã do que essa, que veio do paganismo. Ora, e essa comunidade de Jerusalém começa a passar dificuldades. Por isso Paulo vai dizer: quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. De um modo muito objetivo, ele está falando: olha, ajudemos todos conforme as nossas condições a comunidade de Jerusalém.
Ele está tocando num ponto de subsistência. Porém, ele também toca em um outro ponto, das regras que regem a nosso ato de reconhecer os outros, mais ou menos como irmãos. Eles poderiam, nesse momento, dizer: aqueles lá, danem-se. Ou eles poderiam, com a largueza do coração, de reconhecer-se como alento, como serviço, como cuidado, como sinal da misericórdia, da graça, da providência de nosso Senhor, ajudar a esses. É uma escolha que eles deveriam fazer, como muitos naquele tempo também precisariam. Pois bem, não é somente falar das finanças, mas da largueza do coração e que toca realmente aquilo que é ou não exercer a diaconia, o serviço. Nenhum de nós, como cristãos, podemos existir simplesmente para fazer uma ação social, mas todos nós, como cristãos, temos que ter uma responsabilidade com a vida que implica no cuidado com o social. A largueza do coração que Paulo aqui fala aos coríntios é a mesma largueza que nós precisamos ter para reconhecer que somos tentados a ajudar mais aqueles que amamos ou ajudar menos aqueles que não nos são tão agradáveis. Por isso a expressão Deus ama quem dá com alegria, ela não pode ficar acumulada, ou melhor, ela não pode ficar restrita simplesmente a uma coisa que nós damos do que temos. Mas, com a largueza e a profundidade, com a compreensão da misericórdia e do sinal, ou melhor, da continuidade da presença de Cristo que nós somos, oferecer de nós mesmos, da nossa história, com alegria, fazendo do nosso existir, de tudo que fizermos, um serviço para que as pessoas se encontrem com Jesus Cristo. E Lourenço, ele inspira, porque num determinado momento chegam a pedir a ele que tragam as riquezas da igreja. Como alguns dizem que nós somos muito ricos, mas a riqueza que nós temos, como por exemplo, este santuário, nos seus mais de 1.200.000 metros quadrados, que tem uma capacidade de exploração minerária de 200 anos. Passado 200 anos, o que deixaríamos se simplesmente minerem, aproveitem, façam o que quiserem? A riqueza que nós temos não é para nós, é para outros, e cuidamos daquilo que servirá a outros. Pedem a Lourenço as riquezas da igreja, e ele as leva. Ele leva as riquezas da igreja, os órfãos, os coxos, os aleijados, os pobres, aqueles que eram mantidos com um pouco da largueza de cada um. E isso deixa seus inimigos irados. E o matam simplesmente porque não deu o que eles queriam, mas ofereceu o que eles precisavam ver. Por isso, ele consegue concentrar em si o que significa ensinar a fé, porque a todos anunciava o Evangelho. O que significa serviço,
porque não se dava somente para aqueles que poderiam lhe dar alguma coisa, como infelizmente também acontece em alguns locais de nossas comunidades, onde aqueles que muito têm muitos favores. Favores de tudo. Tem até aqueles que se acham no direito de ter o nome de uma pessoa que está doente com isso, e fazem exigências tamanhas. E se o nome não for dito, é um escândalo. Não basta saber que se reza por aquelas pessoas. Existem favores e alguns cobram favores nesse sentido. Mas o que aqui venho dizer é uma coisa: ele dava-se a todos, como todo e qualquer cristão se dá e deve se dar, como um trigo, como uma semente de esperança no chão do coração de cada pessoa a todo momento. Por isso o salmo é tão condizente: feliz o homem caridoso e prestativo. E aqui caridade não é somente dar alguma coisa, é dar-se. Dar alguma coisa do que se tem no bolso é fácil. Dê de sua presença, dê de sua atenção, dê de sua disponibilidade. É fácil nós recebermos uma pessoa e darmos uma cesta básica. E eu não estou dizendo que não podemos e não devemos fazer isso. Há pessoas e há circunstâncias que nós devemos ajudar de imediato nessas ocasiões. Mas existe um outro passo que é fundamental, que é o: você precisa dessa cesta? Mas por quê? Como um caso, e aqui eu encerro, de uma senhora que vai pedir uma cesta básica e uma caixa de leite para tomar os seus medicamentos. E tinha uma dívida exorbitante por causa de coisas familiares. Averiguadas essas circunstâncias, chegou-se ao ponto de, no acompanhamento para saber o porquê ela precisava daquela cesta, chegou-se à certeza de uma coisa: um parente, indo ao banco com sua senha e seu cartão, fez um empréstimo que ela levaria o resto da vida para poder pagar, e metade da sua aposentadoria seria engolida por essa dívida. É somente uma cesta básica que a gente dá? Numa ocasião como essa? Numa circunstância como essa? Ou tem alguma coisa que precisa ser feita além? E aí está a perspectiva: dar-se com largueza do coração, assemelhando-se a Cristo, que se dá a todos nós, sem exceção, mas com um desejo de nos ajudar a erguer. Por isso, Lourenço, com seu sangue derramado, é uma inspiração para quem quer exercer a diaconia. Porque nós não podemos ser simplesmente homens ou mulheres, todos nós, que estão voltados para um altar, aonde temos o pão eucarístico. É necessário. Mas este pão eucarístico, se ele não se desdobra num serviço no cotidiano de nossa história, nós estamos ananicando a graça que Deus nos concede. Que o Senhor nos ajude na caridade, no amor ao próximo, e no ato de sermos atentos e servidores de todos, a sinalizarmos a presença dele, como Lourenço ainda é um luzeiro de esperança para quem, acolhendo o Evangelho, percebe nos traços e nas dificuldades da vida desse homem a riqueza de se fazer oferta com largueza de coração. Portanto, de pé, meus irmãos, minhas irmãs, apresentemos a Deus nossa história, nossas preces.